Aleluia, glória a Deus. Eu desejo cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, também a nossos irmãos que estão aqui presentes, nossos irmãos que estão acompanhando pelas nossas lives. E eu quero perguntar para os irmãos, como está chegando essa live aí na sua casa, como está chegando o som, Dê um joinha aí, dê um alôzinho para que o Mike possa acompanhar melhor aqui. Eu convido os irmãos a estarmos em pé por bondade e fazermos uma oração a Deus. Vamos dar a abertura a essa lição maravilhosa desta manhã, e depois o nosso professor de hoje será o presbítero Noel, estará com a direção. Nós queremos orar nesse momento acompanhando a irmã Nelly nesta oração. Senhor Deus, Pai soberano, Rei da glória, nós te bendizemos por estar aqui em tua presença, te louvamos, te bendizemos porque tu és santo, Jesus. Te louvamos por essa noite que passamos, te louvamos por essa manhã que nos concede, te louvamos pela vida, pela saúde, pelo dom da salvação, poder estar aqui nesta manhã, Senhor, para juntos e através do teu Espírito Santo, com a tua palavra, com nossos professores, aprendemos mais uma parte das Sagradas Escrituras. Louvamos por tudo, Senhor. Também abençoa os nossos irmãos que estão acompanhando nesta manhã em casa, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos então louvar ao Senhor com o hino de nossa harpa cristã, que é a São Pedro, de número 577, em fervente oração. Em fervente oração, em meu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu
nós temos nesta manhã mais uma escola bíblica dominical, né? Desta feita, para quem tem as lições, né? As lições, a lição de hoje é de número 10, sobre o título A Intercessão pelos Efésios. Louvado seja Deus. O texto claro diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Verdade prática diz assim também: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Que lição, que assunto, né? Maravilhoso. Nós temos também a leitura bíblica em classe. Encontramos no livro de Efésios, capítulo 3, e versículo 14 até o 21. Eu leio, né, o primeiro, os irmãos vêm depois de mim, se puderem, lendo sucessivamente. Alguns que estão acompanhando no celular, né? Não temos hoje na nossa tela, né? Nós temos no celular, mas os irmãos, a maioria não tem lições, né? Então nós vamos acompanhar. Efésios 3, 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra como o nome. Isso podemos acompanhar pela Bíblia também, né? 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Aleluia. O 18: Poder-se perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 20: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21 diz assim: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que palavras maravilhosas nessa leitura bíblica em classe aqui que nós aprendemos. Muito bem, o objetivo geral de hoje dessa lição, o que é? É para que nós possamos aprender a eficácia da oração no fortalecimento e também restauração e crescimento espiritual da igreja em Cristo Jesus. Amém? Queremos ler com os irmãos a nossa introdução e deixar, né, o comentário e a explanação para o nosso professor, que será o presbítero irmão Ed, nesta manhã. Introdução diz assim: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Amém? O ponto central é: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Aleluia. Ao ler essa introdução me fez lembrar, né? Eu sempre estou mencionando aqui. Um dia o nosso diácono, o professor também, irmão Marcos, estava pregando aqui uma palavra, eu creio que uma terça-feira que ele falou aqui, e me chamou a atenção quando ele disse assim:
que aquilo que a gente pode fazer, né, os irmãos lembram dessa passagem, ele dizia assim, me chamou a atenção, aquilo que a gente pode fazer, o possível, o que é para nós, ele explicou assim, Deus não vai mover uma palha para fazer aquilo que é para nós fazer. Mas aí ele depois concluiu, mas aquilo que é impossível, que é preciso e nós não podemos fazer, Deus ele move os céus para fazer por um servo fiel a Ele. Glória a Deus. Ao ler essa introdução, me chamou a atenção e os assuntos vão ser concernentes a esses temas que nós temos falado aqui. Amém, irmãos? Vamos estar em pé com bondade, acompanhar o nosso segundo dirigente, o presbítero irmão Domingos, nessa oração, e já passando, a nossa lição para o nosso professor desta manhã, que será o presbítero, o irmão Édio Gonçalves. Com a oração, presbítero irmão Domingos. Graças a Deus, cumprimento a todos nessa manhã com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar esse momento, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai, te dar graça por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu e poder estar aqui uma vez mais, para poder assim adorar o teu nome, Senhor, nesta manhã. Pai amado, que o Senhor venha, Pai, nos dar de todo entendimento e toda sabedoria, Pai, para aprender mais da tua palavra. Senhor, abençoa cada um que vem nesta manhã, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Deus nos concede para estar nessa manhã e para poder, junto nós, falar da importância, de nós, da oração. Nós vimos aqui Paulo, essa carta, depois de ele apresentar para a igreja a eleição, o mistério que esteve oculto, Ele também começa a falar agora a respeito da oração, onde ele diz que se põe de joelho, por causa disso eu me ponho de joelho. Então Paulo estava dizendo o seguinte, que nós temos, ele orou pela igreja, ele orou para que a igreja fosse vitoriosa, E isso é um ensino que nós cristãos e aqueles que vão aceitando Jesus têm que aprender isso da igreja. É por isso que a igreja não pode deixar de falar, de pregar, que nós somos soldados que entramos numa guerra, numa batalha, para também lutar. Não só fomos vencedores, mas também batalhar para que a obra de Deus ela venha avançar, e venham mais soldados. Soldados são pessoas que aceitaram Jesus, que passam a ser salvos e também vão lutar para que o Evangelho possa ser expandido. Então isso é que é a importância. E nisso nós precisamos de orar. Ninguém pode ir a um trabalho, fazer uma obra, evangelizar, fazer um culto no ar livre, ministrar sem primeiro orar a Deus, buscar a Deus, porque o próprio Jesus disse, sem Ele, sem mim, nada nós podemos fazer. Então o ser humano, na obra de Deus, ele tem que estar corroborado, ele tem que estar enraizado, Nada é dele, tudo que ele tem é de Deus, a própria coragem, a desenvoltura dele no trabalho não é dele, é de Deus, Porque se o ser humano acreditar que ele pode fazer, ele não faz nada, E a lição de hoje é a lição do número 7, número 10, 7 de junho. Ela fala sobre a intercessão pelos Efésios. Essa carta, então, nós vamos, nessa manhã, segundo aquilo que Deus nos coloca no coração, nós vamos trazer para a igreja, que está aqui reunida, com alguns irmãos, tem bastante irmãos,
e também para aquelas pessoas que estão ouvindo nesse momento, nessa live, né? Aqui. E a gente até colocou o microfone para que, e a caixa ali embaixo do celular, para que saia uma voz mais clara, né? Nós já gravamos em outro momento, então ficava uma voz escura. Aliás, se turva, né? Mais dentro do ambiente, agora não, então capta melhor. Então o pastor já fez o comentário ali, e nós vamos então entrar no primeiro tópico, né? Que fala corroborados com o poder do Espírito. Quando nós falamos a palavra corroborados, quer dizer confirmados, né? Isso é também verdadeiro. Não podemos ser parecidos, né? Nós temos que ser verdadeiros e ter corroborado, ter também aquilo, algo que nós podemos, que alguém possa ver em nós uma diferença, né? Então vamos dar continuidade. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Ele pedia na sua oração que Deus nos revestisse o nosso homem interior, né? E que a sua presença, a presença de Cristo, estivesse em nós, na nossa vida, né? Tivesse na nossa vida, que alguém pudesse olhar para nós e dizer algo: esse é um cristão, né? Ser diferente de como nós éramos outrora. A Bíblia diz que as coisas velhas são passadas e que tudo se fez novo, né? O homem outrora não parecia com Cristo, mas agora tem que se esforçar para ser parecido. Às vezes a gente está em algum lugar que a gente nem conhece as pessoas, e alguém diz assim: tu és crente, né? Dá para ver? Entende? Então isso é importante, é um sinal de que realmente algo de Deus está na nossa vida. Isso é muito importante. O primeiro subtópico diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, seja de Deus, que é de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pode irmãos, vou retornar aqui. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, né? Então, as riquezas de Deus, pelo que nós vimos aqui, é algo que nós só conseguimos na busca, né? As riquezas incompreensíveis, né? Que seria alegria, seria felicidade, seria disposição para fazer algo para Deus, né? Seria bênçãos na família, nos filhos, nos nossos familiares, seria bênção na nossa vida material. Isso está tudo em Deus, mas precisa tudo isso nós buscarmos. Como alguém disse assim: ó, Deus não vai fazer mais nada por ti. A pregação que eu ouvi outro dia: Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez. É só se possuir do que Deus fez para nós, né? Claro, e para isso nós precisamos, um ser humano precisa ter um coração puro, reto, né? Diante de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Não adianta nós fingir que somos, porque não vamos conseguir nada, né? Quando Jesus disse assim: Pedro, tu me ama? Ah, Senhor, eu te amo. Mais uma vez: Pedro, tu me ama? Ah, eu te amo. Da terceira vez, Pedro disse assim: Senhor, tu conheces tudo. Quer dizer, então isso quer dizer o quê? Deus conhece. Ninguém consegue enganar a Deus, né? Às vezes nós vimos alguma coisa e até julgamos: ah, meu Deus, mas será que é? Irmãos, Deus conhece. Se Deus está permitindo e Deus está concedendo, é porque Ele conhece o coração.
Às vezes nós, no nosso exterior, né, as pessoas não, mas essa pessoa, ou esse cara, mas Deus sabe o que aquela pessoa tem dentro do seu coração. E era isso a preocupação do apóstolo Paulo, que a igreja fosse corroborada, que a igreja fosse confirmada, que a presença de Deus estivesse na vida de cada cristão. Não adianta nós falar, dizer que somos, ou dizer que é, ou dizer que não é. Poucas palavras de uma pessoa que tem a presença de Deus na vida dele é o suficiente. Poucas palavras. Não adianta falar demais, né? Diz o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Amém? O que é um dispenseiro? O que é um dispenseiro? É aquele que tem a chave da dispensa, né? Alguém aqui costuma ter a sua dispensa na sua casa, é uma dispensa, né? O que lá tem? Comida, né? Tem o arroz, tem o feijão, tem a massa, tem quem sabe até, não vou dizer a sal, mas por nada isso aí vai estragar para a dispensa, mas muitas outras coisas lá para poder tirar, para servir o alimento, para servir, para fazer a mesa, para fazer o almoço, para aquelas pessoas que chegaram até ali. Então, isso é uma dispensa. E o dispenseiro, que é o dono da casa, o dono da dispensa, quem é? É você que está na sua casa. Mas aqui, dessas glórias que diz aqui, como diz o escritor aqui, é Deus. Ele é um dispenseiro para dar para nós. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, lembra de uma coisa, tem que ser com fidelidade. Às vezes, isso é importante nós falar em escola dominical, porque é ali que se aprende, né? Costuma-se a gente muitas vezes orar e muitas vezes o pensamento foge. Você está orando, tá? E de repente o seu pensamento das preocupações da vida, o pensamento do ser humano tenta fugir. Né? Para onde? Lá para o trabalho, a um compromisso, aonde for no lugar, de repente, é isso que nós temos que vigiar, para que esse momento da oração, da intercessão, tem que ser focado naquilo que nós estamos desejando que seja. Muitas vezes nós temos que se libertar, orar a Deus para que no momento que nós nos aproximamos de Deus, o nosso pensamento, o nosso interior seja focado no momento da oração, para poder, como diz a palavra de Deus, nós chegar na presença de Deus. Quando nós, para poder chegar na presença de Deus, nós temos que estar todo o nosso sentimento, pensamento focado naquilo. Então, na oração é muito importante a nossa oração, ela ser vigiar nesse momento. Os compromissos, os afazeres, as preocupações da vida, deixar de lado. E até mesmo orar a Deus que essas coisas não me ocupem agora, que agora eu possa chegar na tua presença. Há uma preocupação de para poder nós nos revestir, nós alcançar aquilo que Deus tem para nós, da bênção que Deus tem para nós. As riquezas da glória da sua glória. Vamos para o tópico, o subtópico número 2, que diz: fortalecidos com poder. Fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroboradas, quer dizer, confirmada, com poder pelo seu Espírito no homem interior. O nosso espírito, o nosso sentimento seja fortalecido. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Então, aceitar Jesus é uma fase da nossa vida. Ter Cristo em nossa vida, dizer assim, eu aceitei Jesus, tem Jesus, é uma fase. Ter o Espírito Santo
aquilo que Deus, quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia diz: recebeis o Espírito Santo. Nós já recebemos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 e 30 que Ele é o selo que nos guardará para um dia do arrebatamento da igreja. Certo? Agora, diz ali assim, não quer dizer que a igreja não tivesse o Espírito Santo, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seus fortalecimentos diários. Né? Que ela fosse diariamente fortalecida. Que cada crente, irmão, que já tem o Espírito Santo, que ele possa orar para que diariamente ele esteja forte na presença de Deus, disposto, né, a fazer a vontade de Deus, disposto a ser cada vez mais, disposto, se tiver que entrar numa situação, né, numa batalha, ele está disposto para isso. Eu vi agora, passei até uma mensagem para o pastor também, para outros, o irmão que pediu oração, né, para a situação que nós estamos vivendo hoje do Brasil, né? Hoje eu quero convocar hoje para uma campanha de oração, mas quero crentes, daqueles crentes mesmo, né? que oram, não desses crentes frouxos, né? Não desses que não quero crentes verdadeiros, né? Era isso que Paulo orava aqui, né? Para que os crentes fossem revigorados, que os crentes fossem verdadeiros, né? Verdadeiros. Uma igreja, irmão, de crente verdadeira, ela é vitoriosa. Aonde se convoca, ela está unida. Convoca para o evangelismo, ela está lá. Convoca para um culto lá no Alívio, ela está lá. Todos estão lá porque estão desejosos de fazer algo para Deus. E quando nós estamos desejosos para fazer algo para Deus, nós também estamos fortes, né? Estamos fortes também. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais, né? A única força que nos capacita, que capacita a igreja, que capacita o crente, ele não vem de outra fonte, ele vem de Deus. Irmão, eu sou, não é nada. Irmão, eu faço isso porque vale, não. Se você tiver o Espírito de Deus na tua vida, você é. Se não tiver, não somos nada. Somos apenas, até mesmo como aquele povo daquela cidade, né? Paulo chega lá pregando e diz assim: quem é esse paroleiro? Paulo não era paroleiro, entende? Paulo, ele era verdadeiro, ele falava com verdade, né? E o cristão tem que ser da mesma coisa, da mesma maneira, a igreja tem que ser da mesma maneira, né? O tópico de número 3, subtópico, diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. 3:17, né? Que nós lemos ali. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego, que vou ler assim como está aqui, né? Katoiken, né? Significa habitação permanente, né? Nesse verbo grego, o significado quer dizer assim: permanentemente habitado por Cristo nos corações, permanentemente, tá? Isso indica, aliás, em oposição à habitação temporária. Então Cristo não seja que não habite na igreja temporariamente, né? Que ele habite na igreja permanentemente, permanente na igreja, né? Sempre na vida da igreja, na vida individual de cada um, né? Que não seja só no momento do culto, chegar aqui, houve um rebuliço, né?
Houve manifestações, Deus usou, Deus falou e depois pronto. Não, que seja permanentemente. Porque a igreja quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer o povo reunido. Nós temos aqui uma construção, onde nós viemos aqui se reunir, a eclésia veio se reunir para adorar a Deus, para ouvir a mensagem, para ouvir do pastor o ensinamento doutrinário, como nós devemos nos comportar. Aprendi bastante, pastor, o ensinamento de ontem ali, sobre, porque às vezes não é o castigo, não é o castigo. Eu não tenho que orar 2 horas de joelho. Isso é castigo. Agora, se você botar o joelho no chão e você permanecer por 2 horas, adorando, servindo a Deus, isso é libertação. Você está fazendo por amor a Deus. Não adianta aprender. Nós tivemos uma passagem aqui, uma época, eu não vou falar que está em lá. Isso aí muito mal. Então, servir de coração. Outrora, a Bíblia falava para nós, pertencer ao povo de Deus, passava por uma circuncisão, chamada circuncisão, É um tipo de cirurgia feita na carne, do homem, Então, para sair daquele momento em diante, o homem ia pertencer ao povo de Israel. Ele era um judeu porque aceitou a circuncisão. Era feito isso na carne. Mas hoje a Bíblia diz que a circuncisão hoje não é mais na carne, hoje é do coração. Essa, pastor, é mais forte, porque essa tem que haver uma entrega, A circuncisão do coração, irmãos, tem que ter uma entrega minha. Não adianta você pegar lá no banco, aquela pessoa que está lá visitando, que está aqui ouvindo, e você pegar ele pela mão, trazer até o altar e dobrar o joelho junto, que dobra o joelho e aceita Jesus, não adianta. O coração dele não está circuncidado. O coração, a carne dele veio aqui, talvez aceitou uma circuncisão aqui na frente, ainda que espiritual, mas o coração dele não. Por isso que Provérbios diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Porque se você entregar o teu coração e eu entregar o meu coração para Deus, irmão, todo o meu ser isso faz parte do casamento, Quando a moça, quando o moço faz tudo por aquela moça, ele entregou o coração para aquela moça, ele se dedica para aquela moça. Aquela moça entregou o coração para aquele moço, o sentimento dela, ela entregou aquele moço e ninguém mais consegue dividir aquilo ali, se for uma entrega verdadeira. Assim é para Deus. Por isso é que fala ali, corroborados em tudo, quer dizer, confirmado, verdadeiro em tudo, verdadeiro. Não há nada, não existe nada que possa não ter uma falha que possa mudar. Agora, como isso vai acontecer, irmãos? Aí entra, irmãos, a oração, que é intercessória e também por nós mesmos. Às vezes nós aceitamos a Jesus, pastor. Eu aceitei a Jesus, ainda que estava ali, sabendo o que era, mas tinha uma batalha. Tinha uma batalha dentro de mim, tinha uma batalha. E eu não queria outra coisa, eu queria estar na igreja, mas tinha uma batalha dentro de mim, que lutava contra o meu homem interior. Lutava, mas graças a Deus eu venci. O meu início da minha crença, da minha fé, foi assim. Aceitei Jesus, é a verdade, eu não quero outra coisa. Todo dia eu estava no culto, todo dia, desejoso para vir no culto, para ouvir as mensagens. Mas estava eu tinha uma batalha, o dia inteiro aquela batalha, aquela guerra espiritual, aquela batalha, mas graças a Deus eu venci. A Bíblia diz que não é luta. Às vezes o pastor olhava, que sabe para mim, não foi, não é nosso pastor de hoje, mas naquela época, sabia tudo bem, mas ele me entrou na guerra. E eu queria, mas estava guerreiro, certo? E queria vencer, não queria me entregar.
Hoje acontece muitas pessoas aceitam Jesus, vêm para a igreja, choram, houve até revelação, aceitaram Cristo, mas depois, no decorrer dos dias, o terreno começa a ser aquele terreno de pedra, começa a ser aquele terreno de como se diz ali no texto, né? De inso, né? Começa a subir o espinho, né? E querer sufocar, e começa aquela guerra, e aonde a pessoa, muitas vezes desiste. Não dá para mim, é muita luta, muita preocupação, e aí tem que entrar na batalha. Aí tem que entrar na campanha, aí você começa a fazer campanha de oração e jejum, eu quero vencer, Jesus me dá vitória, e daqui a pouco você está por cima. Assim que a palavra nos diz, né? Amém? Então não pode ser habitação temporária, mas que seja permanente. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir à força do mal. Sem Cristo ela não pode. Para ter Cristo nós temos que primeiro aceitar e depois buscar diariamente, constantemente, buscando a Deus, né? Passamos agora então para o tópico de número 2, que fala então arraigados e fundados em amor. Outro distintivo que a igreja tem de ter, tá? O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então, esse é um também dos motivos da oração, da liderança, da oração da igreja, para que haja este amor, né? Para que a igreja entenda a excelência do amor e exercite. Exercitar quer dizer o quê? Pôr em prática, né? Pôr em prática. Primeiro subtópico, diz assim: amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atribuição divina. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diz lá em João, no capítulo 4, versículo 8 da primeira carta, né, do apóstolo João. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. 22 e 40 de Mateus, quando Jesus disse que o maior mandamento, né, é o amor ao teu próximo. Desse depende toda a lei e os profetas, depende desse amor, né? O sinal dos discípulos de Cristo também, a prova de aflição, aliás, a prova de aflição com Deus, lá no capítulo 13 de João, quando Jesus fala, Jesus se coloca ali perante os discípulos, né? Pega uma bacia e então começa a fazer o trabalho ali, mostrar o verdadeiro amor. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo, né? Ciente dessa revelação, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçados no amor, né? Quando nós vimos no capítulo 13 da carta de Coríntios, primeira carta, nós vimos ali que quando Paulo fala assim que o amor é sofredor, o amor não é invejoso, o amor não busca os seus próprios interesses, né? O amor não suspeita mal, o amor não trata com indecência, né? Não trata com leviandade, não. O amor verdadeiro, ele prefere que o outro se dê bem antes dele. Não me importa comigo, eu quero fazer para aquela pessoa, para que ela se sinta bem. Amém. E fica feliz quando vê alguém se dar bem. Isso é o amor verdadeiro, que é muito contrário ao que nós vimos hoje.
ao sentimento humano hoje, ao sentimento de muitos hoje. Entende? Primeiro é eu, se der depois eu uso, tudo bem, e também tem que se dar bem. Mas quando nós dedicamos que o outro tem que se dar bem, nós também somos abençoados. Né? Nós também somos abençoados. E aqui há um contraste, aqui Deus coloca o sentimento humano em contraste aqui, mostrando que nós devemos se preocupar com o sentimento do outro e não só com o nosso. Eu não concordo quando alguém, por falta de vigilância, ele diz algumas coisas contra alguém, para a própria pessoa, e a pessoa retribui com palavras, com pancadas. Não, deixa, não fala nada, porque é melhor não falar. Isso faz parte. Deus depois vai superar tudo isso, né? Vai superar tudo isso. Às vezes tem pessoas que eu já estou nos dedos já. Não, isso não é atitude da igreja salva por Cristo. Não é atitude. O amor, como o amor é sofredor. O amor, ele não é leviano. O amor, ele não trata com indecência. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. A própria Bíblia diz que tudo que existe nessa terra vai aqui se terminar, né? Mas o amor, ele está aqui e ele vai subir junto com a igreja. Com cada um de nós ele vai subir. É um presente de Deus na nossa vida. Amém? O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de aflição com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Então, pelo amor. Né? Muitas vezes nós vivemos aflitos, a igreja, a pessoa está sofrendo, muitas vezes você vê uma pessoa que está ali batalhando e está sofrendo, mas pelo amor ele está na batalha. Ele tem que provar isso nas suas atitudes, obras completas. Né? Como diz ali, indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente. Aliás, perdão, eu voltei aqui no texto aqui atrás, tá? Desculpa. Então, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova de aflição com Deus, que deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as atitudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito Santo. Ciente desta revelação, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, enraizado, alicerçado no verdadeiro amor. Porque sabendo que se a igreja tiver o verdadeiro amor, a obra só tem a crescer, né? A obra só tem a avançar se tiver no verdadeiro amor, né? O subtópico de número 2 diz assim: arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. No livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que se tivesse condições de ser medido a altura da terra até o céu, né, ou a profundidade da terra, se tivesse condições de ser medido, então teria condições de medir o amor de Deus, né? Então diz ali acima
A expressão arraigado e fundados em amor compara a uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Quando se fala em arraigado, ele fala enraizado. Eu estava vendo outro dia lá em casa, ali tem uma pitaia subindo num moeirão, né, ali. Ela está tão enraizada aquilo ali, pastor, que não tem condição de tirar aquela raiz, não tem? Se você tentar tirar aquela raiz ali, você vai espedaçar todas elas. Ela está tão assim entrelaçada, tão enraizada, que só se pegar uma faca e raspar ela, porque ela está... Então isso fala da verdadeira fé, a verdadeira convicção do verdadeiro cristão enraizado, arraigado, como diz ali, tá? Sobreedificado. É a explicação da palavra arraigado. Entende? Verdadeiros, né? Como falamos ali anteriormente. E também edificados. É isso que diz ali, né? Arraigados e fundados em amor. Compara também um edifício. Ali em cima tem um edifício ali, aquele acima da rodoviária, parece. Ele foi cavado até chegar na pedra embaixo. Até chegar passar os seixos, tudo, até chegar na pedra. O edifício foi construído. Para quê? Para que não houvesse dano. Então, quer dizer, o cristão verdadeiro tem que ser fundado. Agora, fundado do quê? Só ser crente? Só dar glória a Deus? Não. Na palavra. Estudar ela. Nós estamos hoje de manhã aqui ministrando sobre a carta do livro aos Efésios, sobre a carta aos Efésios, onde Paulo ensina doutrinação, ensinamento, preparação. Então o cristão ele tem que buscar o que? Nos ensinamentos bíblicos, onde Paulo fala sobre a batalha que ele teve. Paulo chega a dizer que ele teve situação na vida dele a ponto de desanimar da vida, e se desistir, que sabe de morrer. Mas ele disse que ele prevaleceu. Tudo isso é um ensinamento para nós. Saber que a Bíblia nos exorta e diz que a nossa batalha, ela não é contra a carne e contra o sangue, ela não é eu contra o pastor, contra os irmãos, não. Ela é dentro de nós. Aí eu batalhando para ser verdadeiro, aí eu batalhando para ser melhor, e o sentimento, muitas vezes, entrar com esse pensamento: para que tanto isso? Para que tudo isso? Né? Não precisa tudo isso. Né? Olha, tem igreja por aí que as pessoas vão de qualquer maneira, né? Participam de tudo e são crentes. Irmãos, nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja salva, zelosa e de boas obras. Um povo salvo e seu dele, zeloso de boas obras. Isso é visto que crentes, nomes, tem muitos. Agora, cada um busque, se esforce, né? Para que não perca esse momento, né? Porque a Bíblia diz que haverá uma busca. Deus vai buscar um povo salvo, um povo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras. Deus vem buscar. Mas também fala de um povo de Deus ainda que vai ficar nessa terra ainda. Os meus, os santos, ainda vão ficar nessa terra ainda. Então vamos nós para a palavra, vamos nós nos preocupar conosco. Da hora da trombeta, a Bíblia diz que a trombeta vai soar, né? E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar, e nós que estamos vivos vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. Claro, a igreja está orando para esse momento acontecer no coletivo, mas temos que orar individualmente também, cada um de nós, para que nós possamos ser dignos
Meu pai tem o costume de orar e dizer assim, para que eu seja digno da promessa de Cristo. Coitado, não conhecia o Evangelho, mas ele pedia. Senhor, que eu seja digno da promessa de Cristo. Né? Então, a gente também não é da época. E ele faleceu, a gente era novo crente também, estava naquele início. Mas ouviu também, né? Então, para que nós sejamos dignos, né, da promessa. Né? O subtópico número 3 do tópico 2. A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, irmãos, ele era estudioso. A história dele diz que ele estava estudando para ser um mestre judeu, né? Ser um rabino para ensinar a respeito da lei. Mas depois que ele se converteu, ele mesmo disse que ele considerou tudo aquilo que ele tinha como escória, como coisa sem valor. E quando nós vamos lá no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que ele foi a voz não com sabedoria humana, né? Mas para que a vossa fé, dizer, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, quer dizer, o ensino dessa lição desta manhã nos traz aqui o seguinte, que só pelo Espírito de Deus que nós conseguimos ser vencedores. E que a igreja e crentes individuais são exortados a buscar mais de Deus para ser cheios. Quanto mais a pessoa buscar, mais ele vai ser de Deus, né? E que esse poder só vem de Deus. E que aquele que nos ouve, irmão, também vão ser como é que nós poderíamos dizer? Impactados, né? Vão ser contagiados. Quantas pessoas dizem assim, ó, eu gosto de ouvir aquele crente falar. E tem palavra boa, né? Ele fala algo bom. As palavras dele são assim, porque não é dele. Não é dele. É porque o Espírito Santo na vida dele faz isso. Tá? Muda. A ponto que as pessoas aceitam Cristo como Salvador, porque sempre há algo bom naquela palavra. Sempre algo bom. Então Paulo diz assim, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios da plenitude de Deus. Né? Então o resumo aqui, a síntese do tópico diz assim, nesse ponto Paulo enfatiza a necessidade da tal compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Esse é o resumo do tópico. Né? O tópico de número 3, que fala a bênção de Deus excede o pensamento humano. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Quando nós pensamos, você vê hoje com esse sistema de tecnologia que você pode acessar um lugar, um país, alguma beleza, alguma maravilha das 7 do mundo, né? Você, que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Como pode, meu Deus? Mas isso não chega nem, né, da grandeza
e das maravilhas que Deus tem para nós. Né? Ao ponto que o apóstolo Paulo teve um arrebatamento, e no final ele disse que dá para entender isso, e ele diz: houve coisas lá, que ele usou até uma linguagem, dizendo inefável, né? Houve coisas que não é nem lícito falar para as pessoas, só vão compreender o dia que chegar lá, né? Só vão compreender quando chegar lá. Por que Deus quer que nós nos esforçemos? Por que Jesus disse? Por que, Senhor, que tu prega por parábola, ou seja, comparação? Aí o povo, o vento vai embora, né? Não entende. Aí eles dizem: Senhor, por que tu fala? Porque para vocês é dado conhecer o reino dos céus. Por que é só aqueles discípulos? Não. Porque os discípulos estavam continuamente com Jesus e queriam saber a respeito do que Jesus falava, interrogavam ele. Jesus, por que tu disseste assim? Porque para vocês é dado conhecer o reino dos céus. Vocês estão se esforçando, vocês querem, vocês abandonaram algo na vida de vocês que era precioso. Segundo se sabe, o apóstolo Pedro era um empresário, né? Dono de barcos, de pesca, e abandonou tudo, né? Pelo amor de Cristo, que chamou ele: eu vou seguir, né? Entendeu? Mas a eles Jesus não é dado, porque eu não estou aqui para ver o entendimento, eles entender e eles ser salvos de qualquer jeito, né? A mesma coisa no Jardim do Éden. Não, eu não aceito que eles vão entrar de qualquer maneira lá e participar do fruto lá, da árvore da vida. Não, eles vão ter que pagar o preço. Esse aqui que foi embora não se interessa, eles não querem. Eles querem, acham que o céu é de qualquer maneira, acham que para ir para o céu é de qualquer jeito. Não, eles têm que se esforçar, eles têm que deixar o seu ego, o seu eu, eles têm que abandonar os seus sentimentos, eles têm que abandonar. É isso que Jesus quis dizer naquela palavra ali. Mas vocês estão aqui do meu lado, vocês estão aqui nas horas difíceis, vocês estão aqui no momento difícil, vocês estão aqui nas horas frias, nas noites. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Você é dado, porque se esforçar. É isso, é o entendimento para nós hoje, né? É se esforçar. É você trabalha a semana toda, chega domingo, mas quero descansar, que todo mundo quer dormir até tarde. Não, eu vou deixar a minha cama e vou para a igreja. Ah, mas aprender lá, o irmão fulano e tal. Não, é que a atitude de cada um de vocês que está aqui, isso agrada a Deus. Você está dizendo: eu vou na igreja adorar a Deus. Por que a igreja vai ser no passado? Podiam ficar cada um nas suas casas. Ah, Senhor, não podemos sair porque estão lá fora, vão matar nós. Não, eles batalhavam, eles fugiam pelos cantos, né? Se reuniam para adorar a Deus, reunido, né? É o esforço de cada um. Deixar o meu, como se diz, o meu habitat, né? Deixa lá meu conforto, a zona de conforto, né? Pregada ontem, né? Deixar a zona de conforto e ir. Né? Então vamos ficar no movimento quente, mais cobertor, ali sair agora, né? Mas a gente pensa assim: poxa, o meu compromisso com Deus. Como é que eu posso estar reivindicando o céu e a igreja ficar de portas fechadas? Não. Vamos para a igreja. Não é que seja para chegar lá orar 10 minutos, 20 minutos, mas ir para a igreja. Se reunir, né? Depois de ir embora, fazer um almoço, né? E assim por diante. A dimensão da bênção divina. Não sei se você já viu esse texto aqui. A gente vai falar esse texto aqui. Tá bom, vamos seguir. Ao concluir a ousadia, ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não, olha só que importante. Às vezes a pessoa, mas Deus, isso aqui não. A magnitude
o poder de Deus faz além do que Deus ele nos ama, ele quer fazer. Tá? Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é capaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor não são, aliás, são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Por muitos esforços que nós fizemos, por muitas bênçãos que alcançamos aqui, são efêmeras ainda daquelas que Deus tem para nos dar. E as do mundo são muito mais, são efêmeras aos que Deus nos dá hoje para nós. Porque a maior bênção é você ter uma paz interior, é você ser abençoado, ter certeza de que você tem um Deus na vida, ter certeza de que você é cidadão do céu, ter certeza que a mais simples oração ou pedido que você faça, se você crê, se nós crê, se eu crer, nós vamos receber de Deus. Amém? Segundo subtópico, diz assim: convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nós, nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Não precisa pedir muito, Deus ele é doador de tudo isso, mas Deus ele deseja ser adorado na bendita pessoa de Jesus, que entregou-se, se deu, se doou para a vida, para resgatar a cada um do ser humano, que poucos valorizam isso. E é isso que a igreja deve ter na sua mente. Eu não mereço, mas Jesus merece tudo. Eu não era salvo, mas hoje eu sou. Eu era perdido, eu tinha atitudes que jamais pensaria, mas lá na cruz, a Bíblia diz que Cristo pegou aquela cédula, aquele documento de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, e arrancou do meio de nós, arrancou das nossas vidas e cravou na cruz e triunfou nela, porque ali estava ele se entregando, quando que nós teríamos que morrer daquela maneira, porque nós éramos pecadores e ainda nem salvos seríamos. Cristo agora morreu em nosso lugar e nos deu salvação. Isso não é maravilhoso? Então Cristo deve ser adorado, como diz ali, convite para adoração. A glória devida a Deus. Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja.
A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então, meus irmãos, a igreja, ela não tem a glória em si, não. A glória da igreja é Cristo Jesus, né? Como diz ali, né? Não está na igreja, não procede da igreja, mas procede de Deus. O que procede de nós, irmão, é a busca a Deus, é se humilhar para que essa glória venha se apresentar na igreja e estar na igreja e possa ser vista através da igreja. E através da igreja de Cristo, que nós temos nas lições anteriores, que o mundo venha conhecer a Deus através da igreja. Pelas boas obras da igreja, pelas atitudes da igreja, pela perseverança, pela ida da igreja, pela igreja fazer. Ela glorifica a Deus e é conhecido Jesus através da igreja. O pastor quer fazer conclusão? Então, na conclusão, diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência, ou seja, conhecimento de que ao perseverar, de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Então, essa lição dessa manhã, ela nos mostra que o dever da igreja do cristão, a vida de oração, a qual hoje se perdeu muito, através desse negócio de redes sociais, né? Se perdeu muito, mas a igreja deve voltar a praticar essas boas obras. Amém? Eu agradeço a oportunidade, quero passar para o pastor que estará concluindo então, através da sua palavra, também da oração. Glória a Deus, né, irmãos? Lição maravilhosa, muito bem explicada, com base, né, sustentabilidade na palavra e o professor preparado. Deus abençoe o irmão Ed, eu feliz na sua colocação, e os irmãos que vieram, estou vendo aqui, né, um bom número nesta manhã fria. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui aprendendo e também nossos irmãos que estão pelas lives, né? E com certeza foram edificados também pela palavra de Deus. Convidamos a todos a estar em pé e lembrando que nosso primeiro culto de hoje à noite, né? Praticamente já é o segundo, porque o primeiro é agora de manhã, né? Teremos nosso culto, né, da família, 2 cultos à tarde e à noite. O primeiro culto da família, o presbítero irmão Tiago está ministrando a palavra de Deus, e depois, o segundo culto, teremos também a participação dos casais. E lembrando que o nosso tesoureiro, no último culto, estará prestando aqui o relatório de todos os contribuintes do mês de maio. Amém? Louva a Deus pela vida dos irmãos, e quero convidar o presbítero irmão Nisvaldo para fazer essa oração e nos despedir desta manhã maravilhosa, e dizer aos irmãos que aqueles que não puderam participar da Santa Ceia ontem, por um motivo justo, né? Os irmãos que estão em casa, né, do grupo de risco, nós vamos estar com os obreiros aqui até o meio-dia para ministrar Santa Ceia para os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, continuamos te agradecendo, porque esse é o dever de todos aqueles
Aleluia. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém, né? Vamos em paz, o Senhor abençoe a todos os irmãos até às 17 horas, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Amém.